Olá, eu sou a Naná e cá estou eu para gravar mais um episódio do podcast Mãos de Vera, um podcast em português sobre tricô, crochê e costura. E hoje tenho aqui dois penetras muito especiais. Olá! Tchau! Vá, diz tchau. Tchau! Nós vamos jogar um jogo que o meu irmão inventou! Vá. Adeus! Nha! Sou o monstro da lava! Nha! Bem. Depois deste pequeno interlúdio, eu normalmente não sou muito apologista dos meus filhos aparecerem em vídeo, mas eles hoje decidiram que queriam e então só para lhes fazer a vontade. Depois cá estou eu, quase um mês depois do último episódio, o último que gravei mesmo com este formato, em que vos mostro os meus trabalhos. Era para já ter gravado antes, mas realmente a minha vida mudou um bocadinho a nível profissional e também a nível pessoal tem havido uma série de pequenos enredos e contratempos e que, como normalmente nestas coisas, são coisas aparentemente que são facilmente solucionáveis, mas que até se resolverem dão trabalho, fazem-nos perder muito tempo. A nível profissional fui aumentada em termos de funções e houve uma mudança a nível das chefias da empresa onde eu trabalho e com isso veio muito mais trabalho e eu chego ao fim dos dias, estou completamente esgotada, é mesmo a palavra, e inclusivamente há certos dias em que já não tiro aquele prazer do tricô, o que é uma coisa um bocadinho, porque estou mesmo tão cansada que não consigo extrair dali aquele efeito terapêutico a 100% que era o habitual. Eu queria ter gravado isto durante o dia, mas lá está, questões pessoais que eu tive que resolver e que realmente não durante o dia foi completamente impossível. Mas pronto, estou aqui agora, portanto... Perdão, para vos mostrar aquilo que tenho andado a fazer neste último mês. Eu só consegui mandar, ainda em relação às meias de outono, só consegui mandar a meada para a Dina na semana passada, creio. Portanto, estão a ver como é que tem sido a minha vida, sempre atribulada. E então, pronto, também foi aqui, houve uma série de atrasos, de coisas que eu queria ter feito muito antes e que realmente não consegui fazer. Bom, mas vamos então ao que interessa, que é mostrar-vos o que ando a fazer. Eu terminei a camisola da Filipa, morri literalmente na praia, porque, obviamente, por todas as questões que já vos expliquei a nível profissional, andei muito esgotada e andei a fazer um esforço enorme para realmente conseguir terminar a camisola da Filipa, e o curioso foi que eu rematei a última malha numa das mangas no preciso dia em que o esquema foi publicado. Portanto, como podem ver, morri mesmo na praia. Depois, como eu andei a trocar, a intercalar meadas, a alternar meadas para não haver aqueles efeitos de mancha, porque eu estava a trabalhar com o fio sul, portanto da Filipa, da Filipa, peço desculpa, da Paula, Dyed by Alfinete. O esquema é que é da Filipa Carneiro, a Neonoi, e o facto de elas terem sido tingidas manualmente, se eu não alternasse as meadas, corria o risco de ter umas manchas mais arroxeadas ou mais cor de vinho, ou mais claras ou mais escuras, e por isso tive que andar a alternar meadas. E por conta disso, obviamente, tive
um sem fim de pontas para rematar, para realmente depois conseguir rematá-las todas, e o facto de elas serem tantas obviamente tirou-me assim, e andando eu ainda mais cansada do que aquilo que é o habitual, como devem calcular, levei quase uma semana até conseguir ganhar presença de espírito para me sentar e começar a arrematar pontas, a começar num lado e acabar no outro. Curiosamente, eu agora vou trocar de roupa para vos mostrar a camisola. Eu só experimentei ainda a camisola antes de bloqueada, portanto ela já está bloqueada, portanto aquilo que eu vos vou mostrar é o efeito já depois de ela ter sido bloqueada. Eu curiosamente gostei bastante do efeito dela pré-bloqueada. Apesar de eu não ser uma fã de crop tops, não é muito o meu estilo, porque eu sou baixa e obviamente tenho quilos a mais, e obviamente tenho uma boia de salvação naquelas zonas mais complicadas, não, neste caso o abdômen. Acho que não é algo que me assente particularmente bem, mas eu fiquei tão apaixonada pela camisola da Filipa, que foi isso que me levou a decidir testá-la, que realmente quando me vi com a camisola vestida, ela ficava-me justa. Crop top, um pouco acima daquilo que é o meu habitual para o fim da camisola, para o cós da camisola, mas gostei imenso do efeito e realmente a camisola é espetacular. Aquele trabalhado à frente é fantástico, e aquele decote em V super pronunciado é lindíssimo, e é o que lhe dá, acho que lhe dá toda a graça, aquela conjugação do rendado com o decote em V. E depois decidi também fazer mangas curtas, porque eu resido no Algarve e, como devem calcular, portanto, mangas compridas só mesmo para o inverno, e as opções que havia era manga curta, manga 3/4 e era assim uma coisa, era as mangas curtas como eu fiz, a manga mais ou menos assim por aqui, e depois a manga a 3/4. E eu decidi fazer mangas curtas porque achei que ficava melhor com o modelo, e em boa hora o fiz porque gostei imenso. Portanto, e para não vos causar mais suspense, vou então parar aqui o vídeo e já volto com a camisola vestida para vos mostrar. Até já! E cá está a minha camisola azul. Lá está, como vos disse, o cós fica um pouquinho acima daquilo que é o meu habitual. Eu gosto dela a bater aqui um pouco mais, mas como podem ver, eu adoro a camisola, estou super satisfeita com o resultado. Eu sei que ela era suposto ter uma folga ainda maior, ficar bastante mais largajona, mas como eu gostei tanto quando a vesti, quando vesti a camisola, e ela ficava-me bastante justa, ficava um bocadinho mais alta, mais curta, também em termos de altura, mas eu, como gostei tanto do efeito mais para o justo, que é um pouco mais, ou seja, eu gosto de um estilo não muito largo, mas também não quero obviamente muito justo ao corpo, mas um estilo que me pareça, que me assente bem, que me sinta confortável com a roupa. E acho que não podia estar mais perfeita. Filipa, está aprovadíssimo este modelo. E depois tenho que vos dizer que o fio da Paula é tão macio depois de lavado. Ele já era macio quando eu estava a tricotá-lo, por isso é que foi uma experiência de tricô super, super prazerosa. Mas agora então, depois de lavada e bloqueada, eu não, como vos disse, eu estava a dizer-vos que não puxei muito por ela, porque gosto dela assim mais para justa.
eu estou super satisfeita com a camisola. Mais uma peça que vai fazer, vai ser muito usada no meu guarda-roupa. Eu vou passar então aqui mais para o próximo. Até já. Portanto, como eu estava a dizer, a experiência de tricotar com o fio da Paula foi mesmo muito agradável. Foi porque o fio é super macio. E agora que a tenho vestida, eu já estou a ficar com calor, porque no Algarve, curiosamente, tem estado na ordem dos 22, 25 graus. Eu ontem quase que andei de mangas curtas, como se fosse um perfeito dia de verão. E agora estou a ficar com calor só de ter isto vestido, apesar de ser manga curta e só ter uma camisola de alcinhas por baixo. Portanto, é um fio super quente, quentinho neste caso, mas muito macio. Estou felicíssima com a camisola, saiu mesmo perfeita. Curiosamente, sobrou-me fio. Aqui, desculpem lá, eu andei aqui estou com alguns problemas porque estou a gravar isto à noite no escritório e com a questão da iluminação. Aqui podem ver todas as pontas que eu tive que rematar, portanto, foram só para aí, sem exagero, umas 30, pelo menos. Sobrou-me isto tudo de um novelo, portanto, eu tinha comprado 3 novelos e sobrou-me isto e mais um pouco. Eu, por acaso, ainda não pesei quanto é que está aqui, mas eu já tenho algumas ideias para pôr este fio a utilização e empregá-lo, porque ele merece mesmo, é tão macio. Portanto, como eu vos disse, o modelo da Filipa, esta é a camisola azul, é um modelo pago da Filipa Carneiro, a Neonoi, e saiu, creio que foi no dia 9 de novembro, foi publicado, e eu aconselho vivamente a experimentarem este modelo. Eu fiz o tamanho L e usei agulhas de 3mm porque era o que estava indicado na amostra, e também em termos de tensão combinava com aquilo que estava indicado nas instruções da Filipa. O modelo é super fácil de seguir. A Filipa tem instruções muito detalhadas, muito claras, muito simples, portanto não é difícil de seguir. E pronto, e no fim ficam com uma camisola assim como esta, ou mais larga, se quiserem puxar mais por ela. Eu não quis puxar muito por ela na blocagem, porque, como vos disse, gosto de um estilo assim mais entre o largo, o muito largo, e o estreito, o justo. E pronto, estou super feliz com isto. Depois, este é o meu primeiro projeto acabado que eu tenho para vos mostrar. O segundo objeto acabado que eu concluí, creio que foi no fim de semana passado, já não tenho para vos mostrar, porque já mandei para a respectiva dona, e que foi a camisola para a cão-misola para a Olivia Blue, a Weimaraner da Alexandra. Portanto, eu só vou poder mostrar-vos fotografias, que vou colocar aqui algures para vocês verem. Eu acho que a camisola ficou um bocado grande mais desta vez. Tive que andar um bocadinho a jogar com os fios que tinha, porque o fio verde, que era aquele em que eu estava a fazer o corpo principal, começou a chegar ao fim e eu tive medo de ficar sem fio. Então tive que andar ali a fazer um esquema de riscas e segui. Por acaso, essa tinha... peço desculpa, eu estou muito cansada, o meu cérebro está muito cansado e sou capaz de ter aqui assim umas paragens de raciocínio. A Catarina do Vão de Escada, do podcast Vão de Escada, deu-me um conselho, e por acaso era o que eu já tinha pensado em fazer, que era, uma vez que comecei a fazer riscas, fazer um fade. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu já, portanto, quando comecei a fazer riscas,
Comecei por fazer 2 carreiras de riscas no branco com 2 carreiras de riscas no verde. E depois fui progressivamente aumentando, portanto fiz 2-2, depois fiz 2-3, fiz mais 2-3, depois fiz 2-4 e por aí afora cheguei até ao 2-6 para ter o comprimento total do lombo, da medida que eu tinha para o lombo da Olivia. Eu fiquei bastante satisfeita com o resultado final. A única coisa que não fiquei 100% satisfeita foi com, como podem ver na fotografia, nota-se perfeitamente uma escada no sítio onde eu fazia a mudança das riscas, portanto nota-se perfeitamente uma escada lá. Não se nota a mudança das riscas porque eu fiz o Jogless Method para fazer riscas e para aquelas, como estamos a tricotar em espiral, tem tendência para ficar sempre, ou seja, ficaria desfasado. E existe um método que é o Jogless Method que permite disfarçar isso. E realmente disfarça. O problema foi que eu fiquei com uma escada exatamente ali, naquele ponto onde normalmente mudava de uma cor para a outra. É assim, não será grave porque fica virado, fica na zona da barriga da cadela, portanto fica virado para o chão e se ela andar com a camisola na rua não se vai notar. Portanto, neste momento já enviei para a Alexandra e estou à espera que ela me dê o feedback e me diga se realmente serve ou não serve. Porque neste momento agora estou na expectativa que eu tenho a sensação que aquilo fica muito grande e pronto, mas se ficar muito grande também não haverá grande problema, significa que ela tem mais tecido para ficar quentinha e pronto, mas também não queria que aquilo ficasse assim tipo um saco de batatas na bichinha. Um bicho enorme, que ela é uma cadela enorme. E portanto foram esses os meus 2 projetos concluídos neste período de tempo, o que é muito bom, tendo em conta a minha capacidade para tricotar nos últimos tempos. E isto leva-me ao próximo projeto que eu vos quero mostrar, e que é um projeto que eu tenho em curso e que estou... eu nem sei bem descrever qual é o sentimento que tenho em relação a este projeto. O que se passa é o seguinte: eu assim que terminei o test knit desta camisola da Filipa, passei para o test knit da camisola argila da Fabi, do Meias Podcast, porque o prazo era até ao final deste mês e eu obviamente vou morrer na praia novamente, não vou conseguir provavelmente cumprir o prazo, porque me aconteceram uma série de peripécias com esta camisola e eu vou começar por vos descrever essas peripécias e quando eu chegar ao fim do relato vocês vão perceber o que é que está a passar. Portanto, eu tinha começado... Desculpa, a questão da luz. Eu tinha começado pela parte da frente da camisola, porque quis fazer logo a parte divertida, não é? E eu já tinha passado a carreira dos aumentos, a primeira carreira dos aumentos, e já levava aí, sei lá, mais umas, sem exagero, umas 4 fileiras de tijolo, porque é o ponto de tijolo da camisola. Agora não sei se com esta iluminação se vou conseguir mostrar-vos sequer isto em condições. Bom, mas pronto. Neste momento o que eu tenho são as costas. Portanto, eu já estou a assentar tijolo outra vez. Deixa lá ver se eu consigo mostrar-vos isto em condições. Portanto, super bem definidos, gosto imenso. Tem ali... não sei se conseguem ver. Não vou... talvez... Assim, pronto. Eu tenho que andar aqui a brincar um bocadinho com a iluminação porque... Pronto, para conseguir mostrar-vos isto em condições. Então o que é que se passou? Perguntam vocês. Então, mas se começaste pela frente, como é que agora tens as costas? Estás quase... falta pouco para o fim das costas. Ora bem, então o que me aconteceu foi o seguinte. E eu só descobri o que me aconteceu praticamente ontem. E que senti-me tão ridícula.
Eu cheguei aqui a um ponto em que eu comecei a pensar que, eu como se costuma dizer, os nuestros hermanos costumam dizer que não me creo em brujas, pero que las hay. Pronto. E eu cheguei a um ponto em que eu achei que este projeto estava completamente embruxado. E porquê? Porque eu, quando peguei na parte da frente, né, estava já, sei lá, eu acho que tinha mais ou menos esta altura, sem exagero. Portanto, eu aqui tenho o primeiro aumento, eu tinha mais este pedaço. Portanto, estão a ver o que é que eu já tinha da parte da frente, com ponto de jogo. E quando peguei na camisola acabei a camisola da Filipa, passei para a camisola da Fabi e continuei, obviamente, alegremente a assentar tijolo. E de repente aquilo não batia certo. Porque eu já não me lembrava como tinha feito os aumentos e depois comecei a seguir as instruções que ela tem para aumentar mais um tijolo devido aos aumentos. E eu já não me lembrava bem, depois não apontei, aquelas coisas todas, e depois fiquei ali um bocadinho baralhada. E depois o que me aconteceu foi o seguinte. Aqui a boa da Naná, à boa maneira dela, não é? No espaço de um mês conseguiu esquecer-se, sabia que era... o esquema eram quatro carreiras de repetições de 4 pontos, 4 malhas, não é? E então, mas consegui, por alguma razão que eu não consigo entender, a minha memória tipo fez aqui teve aqui um glitch qualquer e eu de repente esqueci-me que a repetição das 4 malhas era 3 malhas peço desculpa, entre partículas da lã, porque isto deita imenso. É muito agradável trabalhar, mas deita imenso pelo. E entrou-me uma para a garganta. E então, eu sabia que eram 3, neste caso em liga, por exemplo, numa das carreiras era 3 em liga e 3... desculpem, lá está. O raciocínio está a falhar. Eram 3 em liga, por exemplo, e uma malha com 2 laçadas. E por alguma razão que eu não consigo propriamente justificar, o que eu comecei a fazer foi 3 malhas e dava 2 laçadas e depois fazia 3 malhas. O que significava que eu, em vez de trabalhar 4 malhas, trabalhava só 3. Ora, o que é que aconteceu? Aquilo começaram a ficar os tijolos todos completamente desfasados e aquilo não batia a bota com a perdigota. E então, após 2 carreiras de eu estar a fazer isto, já tinha 2 carreiras de tijolo assentes feitas, de repente olho para aquilo e achei que aquilo não... Havia ali qualquer coisa tipo, não, mas isto não é suposto ser assim, não é suposto ter este aspecto. Então, basicamente, desmanchei essas 2 carreiras de tijolo. Comecei novamente. E obviamente que ao fim de uma carreira de tijolo comecei a perceber que aquilo não estava a bater certo. Mas pronto, eu achei que era eu porque me tinha enganado no início, porque como quis acrescentar mais um tijolo, achei que tinha feito mal as contas. Bem, eu sei que aquilo que eu fazia de manhã na meia hora que tenho habitualmente à porta da escola do meu filho, eu desfazia à noite. E então foram vários dias, pelo menos 3, tricotava de manhã e desmanchava à noite. Portanto, dizem que tricotar como é que é? Fazer e desmanchar também é tricotar, mas eu cheguei ali a um ponto em que aquilo já não me estava... Comecei a não achar graça absolutamente nenhuma ao facto de aquilo que eu fazia de manhã desmanchava e depois acabava por ter que desmanchar mais uma carreira em relação àquela, porque depois já não sabia bem e tudo mais. E depois, como andava extremamente cansada, aquilo começou-me a matar um bocadinho a vontade de trabalhar na camisola.
Depois, quando eu achei que tinha encarrilado com aquilo, de repente, tipo 2 carreiras depois, eu percebi-me que tinha tricotado 4 e depois a laçada. E, bom. Ou seja, eu passei mais tempo a desmanchar do que a tricotar. Até que finalmente, pai, a semana passada, ou que foi, eu creio que foi a semana passada, eu finalmente decidi. Epá, isto não está a funcionar para mim, eu não estou a conseguir perceber o que é que eu estou a fazer de errado. E então basicamente o que eu fiz foi, como ando extremamente cansada, pensei, epá, eu preciso de uma coisa que eu não tenha que estar a... E ainda por cima, o projeto que eu tenho em mãos profissionalmente envolve números e estatística, assim, que até dizer basta. E digamos que eu andava assim um bocadinho cansada de números, e de contar, e de somas, e de essas coisas todas. E então, basicamente, a semana passada cheguei ali a um ponto em que eu disse, não, eu preciso de uma coisa que seja completamente linear e que eu, faça quase de olhos fechados. E então, basicamente, aquilo que eu fiz foi, eu já devo ter dito a palavra basicamente umas 50 vezes. Aquilo que eu fiz, essencialmente, foi, eu desmanchei tudo até ao canelado, deixei só mesmo o cós do canelado, e decidi fazer as costas, porque as malhas eram as mesmas, o canelado também era o mesmo, e então decidi fazer as costas. E pronto, e a coisa começou a correr melhor, porque obviamente conseguia tricotar e ver séries e estava tudo bem. Fui fazendo os aumentos, aqui já não me esqueci de assinalar onde é que tinha feito os aumentos, como tinha-me acontecido na parte da frente. Entretanto comecei as diminuições, as reduções aqui para as cavas. Até nisso eu consegui enganar-me, porque não li a primeira frase, a primeira linha e a segunda, e depois não li a última, que tinha o tipo, vá lá. Eu senti-me mesmo muito, muito frustrada comigo própria, porque o esquema a informação está lá toda. A Fabi foi super exaustiva para que tudo bata certo, e realmente tudo tem batido certo. Só eu é que não bate certo, porque realmente não só não li tudo como deve de ser até ao fim, obviamente, como depois... e depois obviamente comecei a ver obviamente o prazo a derrapar, comecei a ficar super frustrada comigo própria, porque mais uma vez não vou conseguir cumprir o prazo para acabar a camisola, a não ser que haja para aí um milagre qualquer e eu desenvolvo a capacidades supersónicas de tricotar. E então o que é que aconteceu? Eu continuava super irritada comigo própria por causa da cena que se tinha passado com a parte da frente dos tijolos, e porque é que aquilo não batia certo e o que é que me tinha acontecido. E então basicamente eu cheguei à parte em que tenho que assentar tijolos nas costas, e cheguei às instruções da primeira carreira e vejo que a malha das laçadas era trabalhada. E de repente comecei a achar que, pois não é? E fui ver os vídeos que a Fabi fez em boa hora, que são muito elucidativos, são vídeos curtíssimos, mas super elucidativos, não dá margem nenhuma para enganos. E eu literalmente quis espancar-me, porque aquilo que se passou com os tijolos foi por pura azelice minha, pura... não tenho palavras para apelidar a asneira, o tamanho da asneira, porque se eu tivesse prestado atenção teria percebido que eram 4 malhas que eram trabalhadas e não 3, e depois fazes as laçadas e, portanto, como podem ver, senti-me mesmo muito chateada, muito aborrecida comigo mesma. O tijolo agora está a correr às mil maravilhas, como estava a correr até ao momento em que eu
Parei, portanto, isto é uma lição na TRC. Nunca aceites 2 test knits ao mesmo tempo. Aliás, eu acho que eu não vou aceitar um test knit nem tão cedo. E esta história do arrancar com um projeto e depois para, e se não aponto tudo aquilo que estou a fazer, e se quando volto não olho para as instruções com olhos de ver, pois é claro que vai dar este tipo de asneira e este tipo de frustração, e é suposto isto de ser terapêutico, é suposto isto de ser meditativo, e é suposto isto de me aliviar o meu stress, o que não estava propriamente a acontecer. Pronto. Mas agora já passou. Ainda uma última nota sobre... eu depois a seguir vou passar para as mangas, vou fazer as mangas a seguir e vou realmente deixar... aliás, se calhar é melhor eu não deixar, não ir para as mangas, se calhar é mesmo melhor eu passar logo para o tijolo para não me esquecer da sequência das carreiras e das malhas. Mas sim, provavelmente sim, vou fazer a parte da frente e depois então deixo as mangas para o fim. Uma última nota sobre este projeto. Como vos disse, a Fabi, super exaustivo, tem informação toda para uma pessoa que seja iniciante, queira fazer esta camisola, tem lá tudo, não há margem nenhuma para erro. A Fabi foi super exaustiva na forma como escreveu tudo, está lá tudo aquilo que nós precisamos saber. Mas a nota que eu quero fazer tem exatamente a ver com o fio que eu estou a usar e que é a pegolhal da Rosa Pomar. E ela deita bastante pelo, é um facto. Cheira bastante a ovelha. Eu cada vez que... Eu gostava de às vezes conseguir reproduzir cheiros através de imagem, de gravação de vídeo, porque cada vez que eu abro o meu saco de projetos de manhã à porta da escola, vem aquele cheiro a ovelha super intenso e é uma coisa muito caricata. Mas aquilo que eu queria dizer é: todos estes faz e desmancha, este fio foi maravilhoso porque, como lá está, é um fio 100% lã e tem... é bastante rústico, as malhas agarram e ficam vivas, completamente vivas, e de todas as vezes que eu tive que desmanchar, valeu-me isso, e principalmente de tantas vezes que eu tricotei e desmancha, e tricotei e desmancha, às vezes há fios que começam a acusar um certo desgaste de estarem a ser tricotados e desmanchados. Este fio não causou desgaste absolutamente nenhum. Portanto, bastante resistente, e eu só tenho a dizer maravilhas em relação a este fio por conta disso. Porque um fio que aguentou o stress a que eu o submeti desta forma, só posso dar os parabéns, porque realmente é um fio excelente e creio que vai ser um fio bastante, em termos de tecido, depois de lavado vai ser um fio bastante resistente e vai-me dar uma peça bastante durável. Portanto, era essa a última nota que eu queria deixar. Este já é o terceiro novelo de pegolhal, eu tenho 8, portanto, faltam-me sensivelmente 30 carreiras para chegar ao fim das costas. Creio que hoje à noite, possivelmente, a ver a minha sériezinha depois de jantar, sou capaz de chegar ao fim, se não houver mais nenhum percalço. E pronto, e depois passarei. Se calhar vou mesmo passar logo para a parte da frente, que é para não me esquecer do ponto de tijolo e não me esquecer qual é a sequência das malhas. Depois, ainda em projetos em andamento, o que é que eu andei mais a fazer? Como estava um bocadinho aborrecida, eu de repente fico escura e depois fico clara. Como estava um bocadinho aborrecida, e foi num daqueles dias em que eu desmanchei, ou não, fiz de manhã, mas tinha que desmanchar à noite, e nessa noite estava com o cérebro feito literalmente em papas e não consegui mesmo fazer mais nada, e então achei melhor, para bem do projeto, nem sequer lhe tocar, porque
tive receio de fazer a geneira ainda maior, e então na manhã seguinte não tinha o projeto da camisola da Fabi para levar como era o hábito. E então optei por levar as minhas Blueberry Waffle Socks, que também é um esquema bastante simples, são também repetições de 4 malhas, 4 por 4 carreiras. Eu estava sensivelmente aqui neste azul intermédio, e fiz isto tudo. A outra já está feita, que eu acho que já vos mostrei no outro episódio, exatamente, sim, a outra já está aqui. Portanto, já só me falta, na altura fiz Slip Kiss Heel, e pronto, e agora é acabar aquela. Porque é que eu levei estas meias e não as Miss Lemon Socks? Porque eu também, portanto, estas estou a fazer, são 60, curiosamente aqui são 60 malhas, mas como, não é estas que estão 60, estas têm 64, agulhas 2,5 mm, cabo de 80, fio do Aldi. Que eu já vos tinha mostrado este projeto anteriormente, portanto não me vou alongar muito mais com ele, porque também só fiz aquele progresso. Depois, as minhas Miss Lemon Socks, eu também avancei um bocadinho com elas. E porquê é que eu levei as Blueberry Waffle Socks naquela manhã e não levei as Miss Lemon? Por uma razão muito simples. Porque eu avancei as Miss Lemon, que eram as minhas meias de outono, não é? Eram. Hão de ser do outono, mas do próximo. Pronto. E então, eu na altura, eu já não me lembro bem onde é que eu estava quando chegamos ao fim do desafio, mas creio que estávamos para aí assim aqui, e creio que tinha ficado assim aqui. Depois terminei a perna e fiz aqui a parte de trás do calcanhar, que é com malhas passadas, com slipped stitches, é para ficar reforçado. E agora chega àquela fase em que eu tenho que fazer o gusset, aqueles triângulos aqui na lateral e não sei o quê. E lá está, foi aquilo que eu vos disse. Eu ando tão cansada que coisas que exijam demasiada concentração e pensamento naquilo que realmente tenho que fazer, ou que me obriga a ler muitas instruções nesta fase, portanto eu prefiro trabalhar mais durante o fim de semana, quando tenho possibilidade de recuperar em termos de sono, e que não foi o caso este fim de semana. E então eu pensei assim, não, é melhor eu não levar as Miss Lemon Socks para tricotar de manhã, porque o mais certo é aquilo que eu vou fazer de manhã, vou desmanchar à tarde, porque provavelmente vou me enganar a ler as instruções, e então por isso é que optei por não fazer, por isso é que levei as Blueberry Waffle Socks para dar continuidade, porque era uma coisa que eu sabia que aí não havia margem para grandes erros. Estas sim têm 60 malhas, mas como são este ponto rendado e canelado, elas de certeza absoluta que me vão servir. Também estou a fazer com fio do Aldi, já estou um bocadinho mais satisfeita com o fio, apesar de achar que ele é assim um bocadinho áspero, comparativamente com aquilo que acabei de vos mostrar, das Blueberry Waffle Socks. Creio que terá a ver com o tingimento dos fios. E então, pronto, este é o progresso que tenho nestas minhas meias, que também não é assim muito significativo, porque, como vos disse, tenho andado concentrada no teste da camisola da Fabi. Fabi, vais-me desculpar, mas realmente isto tem sido Eu vou acabar a camisola, eu prometo que acabo a camisola. Provavelmente vou acabar a camisola tipo uma semana depois de teres publicado, ou no dia em que publicas o esquema. A sério, se isto vai acontecer, eu acho que vou jogar no Euromilhões, porque de certeza absoluta que me há de ser alguma coisa, não é? Porque esse tipo de coisas, às vezes acontecem coisas assim caricatas deste género. Mas pronto. Depois, ainda um último projeto que eu tinha falado com a Alexandra por causa da questão da camisola, e depois na altura até lhe disse: sobrou um bocado de fio, não queres que faça mais qualquer coisa para a cadela? Não sei.
uma capa com o fio que tem e não sei o quê. Ah, não, deixa-te. E ela disse, não, pode chegar com o fio, eu não lhe vou dar utilização nenhuma. Mas eu, entretanto, andei a ver, porque eu tinha os fios um bocadinho separados, estavam assim um bocado espalhados por 2 ou 3 sacos, porque como não me cabiam no meu saco, agora já cabem, como não cabia no saco de projetos, tinha isto separado por outro saco. E quando finalmente juntei tudo, cheguei à conclusão de que, e eu vou-vos mostrar, portanto, eu tinha este que foi do primeiro que eu fiz, que é Milton's BMG, este aqui, deixem-me ver se eu tenho aqui a etiqueta, estou a tirar tudo para fora, exatamente, esta é a cor 116, portanto, tinha ainda um resto de um e tenho mais um novelo deste, do 116, é tudo BMG, não, mentira, não é tudo BMG. Este é um cinza também da BMG, da Milton's. Depois tenho este que me sobrou da camisola que enviei agora para a Alexandra, e tenho mais 2, este e outro, da Tricôs Brancal, que é a cor 26, e portanto o restinho que me sobrou do verde. E eu comecei a pensar, portanto, ora, 2,5 de branco, um restinho do verde, 1,5 deste azul, mais um cinzento. Eu ainda tenho aqui alguns BMGs de outras cores, talvez um verde, não sei. Portanto, e o cinza da BMG é o 149. Portanto, o que é que eu comecei a pensar? Eu se juntar isto tudo, isto com jeitinho, dá outra camisola para a Olivia. E então, se assim pensei, assim decidi começar. E então, neste momento, isto é tudo o que eu tenho para mostrar-vos deste projeto. Vou ter novamente 50.000 pontas para depois rematar. E então o que é que eu fiz? Comecei com o cinza, depois fiz 2 carreiras com o verde, com este verde, depois passei para este e agora estou a usar este. E depois vou tentar alternar cinza branco azul ou cinza azul branco, não sei, depois tenho que ver como é que vou conjugar isto tudo. Estou a pensar deixar este para fazer uns apontamentos depois no fim, no canelado do fim, na zona do lombo e possivelmente na zona das patas. E eu aqui, enquanto que no outro fiz um canelado e depois passei para ponto jersey simples, e como tenho menos fio, o que é que eu me lembrei? Se eu fizer um esquema mais para o canelado, eu consigo gastar se calhar um pouco menos de fio, mas o tecido ter alguma elasticidade, algum stretch, que depois se facilite vestir na Olivia. Então o que é que eu fiz? Eu já comecei aqui a fazer aumentos, depois ainda tenho que planear bem como é que vou posicionar aqui as aberturas para as patas, porque eu ainda vou ter que fazer bastantes mais aumentos e só depois é que, porque convém meter aqui até começar as aberturas para as patas, os aumentos para a abertura das patas, convém meter aqui pelo menos 15 cm de tecido. Pronto. E eu, entretanto, aqui decidi fazer os aumentos aqui, portanto passei de 2 para 3 e agora possivelmente os próximos que vou fazer nesta secção aqui, mas tenho que ver como é que fica. Portanto, eu estou a seguir mais ou menos a mesma parte, os mesmos cálculos para a questão dos aumentos, contanto que aqui estou a fazer menos um do que aquilo que tinha como contabilizado, por causa exatamente do efeito mais elástico deste esquema que eu decidi fazer para vestir na Olivia Blue. E assim aproveitar os fios, porque realmente
Se eu não utilizar para isto, provavelmente não os vou utilizar para rigorosamente mais nada. E eu acho que a Olivia Blue com 2 camisolas dá perfeitamente para quando uma está a lavar, a outra poder utilizar. E então é isto. Portanto, em termos de tricô, são estes os projetos que tenho para vos mostrar. Depois, hoje ainda a seguir vou-vos mostrar algo que fiz a nível de costura. Ainda consegui ontem um bocadinho sentar-me à máquina. Achei que estava com capacidade mental suficiente para isso e então decidi realmente avançar, porque pensei, se não me sento agora à máquina já não sei quando cá volto. E tem sido um bocado assim, porque eu tenho até bastantes projetos de costura para dar andamento e realmente têm estado ali parados sem necessidade absolutamente nenhuma. Estou só aqui a acabar de arrumar isto. Portanto, o projeto que eu fiz, que eu adiantei de costura, eu terminei, está concluído. E que eu fiz aquilo para aí em meia hora, se tanto. Foi efetivamente. Também andei aqui, já cortei o tecido, que é para depois ser só fazer aqui a costura lateral e depois pregar aqui à parte da saia de ganga e fazer o macho à frente como tinha planeado. Portanto, agora é só uma questão de fazer aqui uma costura e depois o alinhamento e obviamente mais 2 costuras, a da bainha e aquela que vai permitir unir o tecido com a ganga. Mas o projeto que eu terminei foi o meu saiote. Portanto, eu utilizei cortei 2 pedaços, 2 retângulos, cada um com 60 de largura e com 1 metro de altura. E o saiote bate-me exatamente onde eu quero. Por cima, aí tipo 3 dedos acima do joelho. Porque eu normalmente, a ideia é usar com uma saia que eu que eu estou a acabar, a saia de linho, que vai-me bater 2 dedos mais abaixo. Portanto, fiz a bainha, né? Aqui a bainha, aqui ao lado de fora. Portanto, costurei, isto é uma coisa bastante simples de fazer. Fiz as 2 costuras laterais, depois fiz a bainha e depois fiz aqui esta, também acaba por ser uma bainha. Deixei só aqui a abertura, portanto, aqui podem ver, costurei para os lados e depois com alfinete de dama enfiei o elástico. O elástico que eu pus aqui tem 90 centímetros de comprimento. É daquele de 10 não, 4 milímetros de largura. E pronto, e fica-me perfeito, assenta-me na perfeição, tem uma ligeira folgazinha na lateral e é isso. E tenho um saiote para depois vestir com a minha saia de linho. Portanto, este projeto estava aqui, não sei há quanto tempo, e realmente foi por pura palermice minha que não tinha ainda pegado nele para o terminar. Depois, para acabar, aquilo que tenho mais para vos dizer é falar sobre o incremento do meu inventário. Ontem foi dia 21, hoje é dia 22 de novembro. E ontem, dia 21, foi o dia em que houve, em que o Aldi pôs à venda
a coleção de lampa-piugas. Portanto, eu fui ao Aldi aqui da minha zona. Há também um Aldi no concelho ao lado. O concelho ao lado é um concelho que está na lista dos concelhos de risco elevado. O concelho em que eu resido não estava até ontem. Agora passou também a estar. Entram as regras em vigor no próxima terça-feira. E então eu fui, obviamente, se o concelho ao lado, eu sabia que provavelmente iria encontrar mais facilmente no Aldi do concelho ao lado, porque é maior, é um concelho maior. Pensei que lá iria ter mais facilidade, mas não quis correr o risco e decidi ir ao Aldi aqui da minha zona. E no Aldi da minha zona eu basicamente encontrei apenas duas. Eu queria trazer duas cores, porque eu tinha visto no catálogo do Aldi, tinha visto duas cores, mas eu só consegui trazer esta que é. Desculpem lá. Isto com o plástico não se vê bem. Fazer barulho. Portanto, são estes tons. Assim, eu gosto bastante, é na minha gama de cores, mas havia lá um em tons assim de laranjinha e coisa, e assim um amarelo torrado, e eu esse já não havia, porque eu quando lá cheguei só havia mesmo estes dois. Estava lá o espaço onde tinham estado os outros conjuntos todos. E como o Aldi aqui da minha zona é muito frequentado pelas comunidades estrangeiras que residem no Algarve, aqui na zona principalmente de Carvoeiro, porque o Aldi aqui da minha zona é relativamente próximo, é a 5 km aqui de casa, mas fica já na área de influência da vila pescatória e altamente turística de Carvoeiro. Portanto, eu quando lá cheguei, eu creio que dos clientes todos que lá estavam, 20% seriam portugueses e os restantes eram todos de nacionalidade estrangeira, maioritariamente alemães. Portanto, tendo em conta que eu cheguei lá, eram sensivelmente 10 da manhã e já só havia duas embalagens que foram as que eu trouxe, eu diria que houve assim alguém que fez tipo uma corrida à lâmpada às piugas. Portanto, depois pensei assim, bem, arrisco ou não arrisco, e vou tentar ir ao Aldi do concelho ao lado. Eu fui gastar combustível, porque eu cheguei à porta e tinha por causa da questão das medidas de restrição, por ser um concelho de risco elevado, os estabelecimentos os supermercados e tudo mais encerravam à 1 da tarde. Portanto, eu cheguei lá, eram sensivelmente 10h30 e estavam mais de 20 pessoas numa fila do lado já de fora a tentar entrar. E então eu basicamente entrei no estacionamento, vi o tamanho da fila e endireitei carreira e voltei para casa, porque realmente achei que não fazia sentido absolutamente nenhum, porque o objetivo é nós não nos aglomerarmos. Mas pronto. E então, pronto, fiquei assim um bocadinho chateada de não ter conseguido aquela cor que eu queria, aquele kit daquelas cores que eu queria. Mas pronto, para o ano haverá mais fios do Aldi para comprar, e esperemos que já não em cenário de pandemia, não é? Eu comprei dois, com segundas intenções, porque pode ser que depois elas não se convertam em meias e convertam-se noutra peça qualquer. Mas pronto, quis ter essa possibilidade de decidir se faço meias com aquilo ou se faço outra coisa qualquer. Depois, em termos de incremento ainda de inventário, eu precisei de ir comprar o viés para o meu Smashing Smoke, porque também tem estado um bocadinho parado. Desculpem lá. Tem estado um bocadinho parado com a desculpa que eu não tinha o viés, não é? E então fui à retrosaria da Paulo Luz em Portimão comprar o viés. Comprei este
tom de amarelo, que eu acho que vai ficar aqui super bem, porque isto vai ficar, a ideia é ficar escondido. Portanto, é suposto ser ficar só assim aqui, uma coisinha muito discreta à vista. Por isso é que eu comprei assim com este amarelo tão vivo. Porque depois o outro era assim muito desmaiado e eu achei que aquilo não... ia-se perder um bocadinho o efeito aqui na camisola. Mas pronto, depois logo... Mas estou satisfeita com a escolha, porque o outro realmente era muito desmaiado e eu não achei lá muita graça. Obviamente que fui à retrosaria e obviamente que a gente vê coisas que... Depois, aqui não foi uma compra completamente fútil. Eu comprei este enchimento, que é um enchimento que eu já tinha encontrado numa outra retrosaria que havia em Portimão e que de repente deixou de fornecer isto, deixou de ter, e que é um enchimento. Ele é termocolante. Deixa-me ver se eu consigo mostrar-vos. Ele é termocolante, aqui deste lado, mas depois aqui deste lado é super macio, parece tipo uma espécie de um feltro. Portanto, é super macio e, ou seja, dá estrutura sem aquilo ficar tipo literalmente teso. Ou seja, dá-lhe estrutura, mas dá-lhe maleabilidade ao mesmo tempo. Portanto, eu comprei para ter, às vezes para fazer sacos de projetos ou fazer outros projetos, coisas para oferecer. Eu tenho 2 projetos que quero fazer de bolsas para uma para a minha prima Marta e outra para uma amiga minha de infância. Portanto, eu vou precisar disto e decidi aproveitar agora que realmente encontrei, que já há muito tempo que não encontrava. Tinha comprado algo semelhante quando fui à Rota das Linhas ao Porto. Comprei algo semelhante na Riera Alta, mas não era bem exatamente isto e eu gostei mais desta. Na altura, creio que aquilo que comprei na Riera Alta era Viseline, ou Felizeline, eu nunca consigo pronunciar bem o nome. Bom, mas sim, encontrei e então decidi comprar 1 metro para ter em casa em inventário para quando precisar. E depois bati os olhos neste tecido, que é assim um branco sujo com corações pretos. E é Basics in Colors da .com.br, portanto presumo que é de origem brasileira. E é 100% algodão e eu comprei para fazer máscaras. Para fazer algumas máscaras, porque eu durante o verão usei máscaras cirúrgicas no meu local de trabalho, mas eu acho que ambientalmente não é sustentável o desperdício que isso produz. E então, e como também estamos a entrar no inverno, decidi fazer mais 2 ou 3 máscaras para mim, para utilizar máscaras reutilizáveis, para reduzir um bocadinho a minha pegada em termos daquilo que vai para aterro. E pronto, são estas as minhas os meus incrementos de inventário. Não tenho assim muito mais para vos contar. Queria agradecer o facto de ainda estarem aí desse lado e se ainda estão a assistir, a terem chegado até aqui. Isto realmente hoje foi assim um bocadinho, como vos disse, mas não queria deixar passar mais, porque senão eu ia ter que deixar de passar mais um fim de semana e não era isso de todo que eu pretendia. Muito obrigada por estarem desse lado, obrigada pelos comentários e por toda a simpatia e carinho que têm sempre para comigo. E é isso. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Despeço-me e até à próxima. Tchau!